Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós aprenderemos a fazer um gráfico para destacar o maior valor. Aqui, eu tenho uma tabela com a quantidade de vendas de cada produto e repara que nesse gráfico, o fone de ouvido está destacado, ou seja, ele é o maior valor e você pode ver isso aqui na coluna do maior valor presente na nossa tabela. E vamos mudar o valor de um dos produtos para ver que o destaque, a coluna destacada, irá mudar. Vamos aqui no computador colocar uma quantidade de 20. Aqui. Apertei Enter. Veja que o gráfico mudou e a coluna do computador agora está destacada ao invés da coluna do fone de ouvido, assim como o maior valor está sendo mostrado aqui na minha coluna do maior valor. Então agora vamos na planilha 1 aqui e vamos fazer esse gráfico. Primeiro nós temos que exibir o maior valor na minha coluna do maior valor. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar a minha célula aqui, essa célula C2, que é a primeira célula da coluna, e eu vou fazer uma comparação do valor da minha célula ao lado, que é essa célula aqui, nesse caso, com a minha coluna. Ou seja, se o maior valor da minha célula for o maior valor da minha coluna, esse meu valor será exibido na minha célula aqui. Mas, se ele não for o maior valor, a minha célula exibirá vazio. Então, como que eu faço isso? Com a célula selecionada, eu vou escrever igual e eu vou usar a função se. Eu escrevo aqui se, abro parênteses, coloco a célula que tem o valor que eu vou comparar aqui, igual. E como que eu acho qual é o maior valor de um conjunto de dados? Eu acho usando a função máximo. Então, eu vou escrever máximo, vou abrir parênteses, vou colocar os meus dados aqui, vou fechar parênteses, ponto e vírgula. O argumento valor ser verdadeiro, ele pede para retornar a minha célula que eu quero exibir se ela for o maior valor, que no caso é a minha célula B2 aqui, ponto e vírgula, e ela vai retornar vazio se a minha célula B2 não for o máximo. Então, eu vou abrir aspas duplas, posso dar um espaço aqui, fecho aspas duplas, fecho parênteses e aperto Enter. Aqui. Veja que o maior valor não é 9, então ele exibiu o vazio. Agora é só arrastar para baixo. Porém, para arrastar para baixo, eu preciso travar as minhas células da função máxima. Ou seja, eu vou colocar o cifrão na frente da linha e na frente da coluna, apertando F4 aqui. E eu vou apertar F4 aqui também na minha célula B6. E eu aperto Enter. Agora eu posso arrastar para baixo. Aqui. Pronto. Veja que ele exibiu o número 10 para o fone de ouvido, pois o 10 é o maior valor dos meus dados aqui. Pronto. Feito isso, agora vamos fazer o nosso gráfico. Eu vou selecionar os dados para fazer o gráfico, vou em inserir, venho aqui em colunas, aqui, e eu tenho o meu gráfico. Agora, eu preciso inserir a minha coluna do maior valor. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em selecionar dados, venho aqui em adicionar, eu posso escrever aqui o nome da série como maior valor, aqui. Nos valores da série, eu apago esse valor aqui e coloco a minha coluna dos maiores valores aqui. E aperto OK. OK novamente. Veja que foi inserido uma coluna aqui ao lado da coluna do fone de ouvido, que é essa coluna laranja aqui. E também foi inserido uma coluna ao lado de cada produto. Porém, você não vê essa coluna porque esses valores são
zeros. E você vê a coluna do fone de ouvido, porque o seu valor é 10. Então, agora, eu tenho que unir as minhas colunas. A minha coluna da venda, que é a coluna azul, e a coluna do maior valor, que é a coluna laranja. Como que eu faço isso? Eu seleciono aqui a minha coluna, aqui, dou um duplo clique nela. Aqui, no formatar ponto, eu tenho aqui sobreposição de séries. Ao invés do menos 27%, eu vou apagar esse valor aqui e eu vou colocar 100%. Eu vou apertar Enter. Veja que agora as duas colunas para cada produto viraram uma coluna só. E você está vendo apenas a coluna do maior valor para o fone de ouvido e a coluna das vendas para cada produto. Então, agora vamos desselecionar o gráfico aqui e vamos alterar o valor de um produto da minha coluna das vendas para confirmar se o gráfico está funcionando. E vamos alterar aqui o valor do computador para o valor 20, que é o valor que eu usei no começo da aula. Eu aperto aqui 20, aperto Enter, veja que o gráfico mudou e agora eu tenho a coluna do computador destacada ao invés da coluna do fone de ouvido. Agora você precisaria colocar os títulos dos eixos no título para o gráfico, mas não é o foco da nossa aula. Então, muito obrigado pela atenção. Até mais!